Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Graça e paz. Quero saudar os nossos telespectadores com a paz do Senhor. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé, um programa evangelístico que vai ao ar todas as segundas e terças-feiras, da continuação com o programa Palavras da Fé, às quartas, quintas e sextas-feiras. Este programa, como já falei, é um programa evangelístico, ou seja, tem como objetivo levar o Evangelho, divulgar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura, cumprindo a ordem de Jesus que disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós estamos como cristãos, como filhos de Jesus Cristo, filhos de Deus e de Jesus Cristo, cumprindo o seu mandamento. Então você é um privilegiado. E nesse momento está aí ouvindo a palavra de Deus, a palavra que salva, que cura e que transforma. E agora eu quero fazer nosso agradecimento aos nossos colaboradores, agradecer ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, e agradecer à TV Maceió, na pessoa do empresário Paulo Cajueiro e sua família. Somos gratos a Deus pela vida deles e cremos que o Senhor dará recompensa a todos que têm nos ajudado nessa mensagem maravilhosa do Evangelho. E agora eu lhe convido, meu caro telespectador, para fazer um agradecimento a Deus, ao nosso Senhor, o autor da nossa vida, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Eu te convido aí onde você está, não sei onde você está, você pode estar em casa ou num consultório médico, talvez você esteja esperando o resultado de um exame, esteja um pouco ansioso, mas nós temos um socorro, que é o socorro que não falha, o socorro do Senhor Jesus. Então, neste momento, eu vou orar por você e eu convido você para junto comigo. Apenas você pode dizer amém, que quando a gente diz amém, a gente está concordando. E a Bíblia diz que o que dois na terra concordarem acerca de alguma coisa será feito no céu. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida do nosso telespectador, por esse que está aí do outro lado nos escutando. Nesse momento eu não sei, mas o Senhor sabe o que ele está passando e o que está necessitando. E a tua palavra diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então eu estou pedindo por nosso telespectador, por este que está passando talvez por um momento difícil na sua vida. Talvez seja um exame que ele fez, está esperando o resultado, está ansioso, preocupado, mas o Senhor pode mudar o quadro de tudo. Pai, eu peço por esse que está hospitalizado, por esse que está doente, ou que tem pessoas da sua família doentes, e o Senhor é a cura. A Bíblia diz que Jesus falou lá no livro de João: crê somente e verás a glória de Deus. Então, a palavra agora: creia, meu telespectador, creia no poder de Deus, creia que Ele nunca mudou, nem mudará, que Ele é o mesmo. E Ele disse que se nós pedirmos com fé, receberemos. Então, em nome de Jesus, eu declaro a bênção de Deus, resolvendo o seu problema, guardando a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. E agora teremos um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco com a palavra do Senhor ministrada ao seu coração. Nos aguarde.
Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Boa tarde, estamos de volta com o programa Mulheres de Fé e hoje à tarde o assunto que vamos falar é sobre as cidades refúgio. É um assunto maravilhoso que está lá no Velho Testamento e nós sabemos que o Velho Testamento ele é a sombra do Novo Testamento e é um assunto bastante propício para os dias de hoje, especialmente porque nós estamos com a graça de Deus saindo de um momento de pandemia, né? Estamos vendo já a manifestação, né, da nossa liberdade. Claro que nós precisamos manter a nossa vigilância, mas nada comparado ao que nós já passamos, amém? Então vamos falar aqui sobre a cidade refúgio. É um assunto que está lá em Números, capítulo 35, no versículo 12. Números 35, versículo 12, que diz assim. Aqui, para fazer um contexto, é o seguinte: Moisés ele recebe as instruções da parte de Deus sobre as cidades, né? Sobre o que deveria fazer, como deveria fazer, qual a tribo ficaria com qual cidade, em qual localização. E aí, vamos aqui no 9, a partir do versículo 9, que diz assim: Então o Senhor falou a Moisés e lhe ordenou: Fala assim aos israelitas: Quando tiverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades das quais fareis cidades de refúgio, onde possa refugiar-se o homicida que tenha matado alguém sem intenção ou inadvertidamente. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue, e o homicida não deverá morrer antes de ter comparecido para o devido julgamento diante da congregação israelita. No 13 diz: As cidades que dareis serão para vós 6 cidades de refúgio. Designareis 3 cidades deste lado do Jordão e 3 outras do lado de Canaã, tanto para os israelitas como para o estrangeiro e para aquele que mora no meio de vós. Estas 6 cidades servirão de refúgio, onde possa se refugiar aquele que matar alguém involuntariamente. Aqui então, a partir daí, né, Deus vai dando as instruções das localizações dessas cidades. Nós entendemos, vamos aqui também para Josué, eu já deixei até marcadinho, mas aqui em Josué, no versículo 20, vamos continuar a leitura porque depois eu vou fazer uma explicação. Em Josué, no capítulo 20, no versículo 4, diz: Quando o homicida involuntário fugir para uma destas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e explicar a ocorrência às autoridades daquela cidade. Eles receberão e lhe darão um local para habitar entre eles. Se o vingador do sangue vier no encalço para executá-lo, não entregarão esse homicida nas suas mãos, pois feriu o seu próprio sem querer e não intencionalmente por razões odiosas. No 7 diz: Por este motivo, eles separaram Quedes, e aqui vai dizendo o nome das cidades que vamos chegar até cada uma delas, né? Que é Quedes na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e assim vai. O que eu trouxe, né? O que Deus falou no meu coração nesses dias sobre a cidade refúgio?
nós bem entendemos, né, como muitas vezes nós colocamos, que Jesus, ele é o nosso refúgio. Jesus é a nossa fortaleza, Jesus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E aqui, né, vendo como acontecia, né, o homicida que tinha que entrou dentro de um homicídio culposo, que a gente diz, aquele homicídio que não tinha a intenção de matar, houve um acidente e aquilo aconteceu. Então nós podemos trazer essa analogia para a nossa igreja local. Podemos trazer essa analogia, né, não apenas, né, para Jesus, né, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, mas também podemos fazer um paralelo bastante interessante com a nossa igreja, né, que as cidades refúgio, né, que o homicida a gente pode colocar, que é aquela pessoa que é o pecador, né, que está perdido no mundo, né, e ele busca uma cidade refúgio, e a cidade refúgio nós podemos colocar que é a nossa igreja local, né? Essa cidade que vai trazer uma segurança, né? Um lugar de proteção, onde o vingador do sangue, a gente pode fazer a própria analogia de Satanás, não tem jurisdição, né, para estar. Por quê? Porque a pessoa, quando congrega, quando ela está debaixo de uma liderança, ela está coberta pelaquela liderança, ela está protegida, né, pelo sangue de Jesus e pelas autoridades. O que eu quero trazer no dia de hoje, queridos, é a importância de nós congregarmos. Quantos de nós, né, por conta da pandemia, ficamos afastados e ainda estamos, né? Ainda muitas pessoas estão afastadas da igreja, nem pensando em voltar a congregar. E tem lá em Hebreus 10:25 que a importância do congregar. Sabe, queridos, o que eu quero trazer aqui é que a igreja local, ela não é uma invenção humana. A igreja local, ela faz parte do plano de Deus. Amém? E ela nos levanta, ela nos sustenta, ela traz um alimento para que nós venhamos a amadurecer na nossa vida cristã. Ela vai nos trazendo forças e vai nos direcionando através das palavras, através do convívio com os nossos irmãos, que Deus nos transforma numa nova família quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus, onde nós somos filhos e filhos amados e nós fazemos parte da grande família de Deus. Amém? Então, o diabo, ele não tem jurisdição, né, sobre vingar aquele sangue. Por quê? Porque quando a gente vai para a velha aliança, as cidades refúgio, elas foram construídas, né, porque o homicida, o homem ou a mulher, né, eles tivessem cometido esse delito, então eles poderiam fugir para essas cidades, se apresentar ao sumo sacerdote e ficar lá refugiado, né, protegido. E o parente daquela vítima, que fora da cidade refúgio poderia sim matar aquela pessoa e nada acontecer com ele, né? O parente da vítima podia fazer isso, porém dentro o fugitivo, o homicida, dentro da cidade refúgio, ele estava protegido. E o vingador do sangue não tinha consentimento, não tinha jurisdição de entrar ali e vingar a vida do seu parente, né? E ocorria também que se o sumo sacerdote, o homicida ficava ali, né? E se o sumo sacerdote daquela cidade viesse a morrer, o homicida, ele estava livre para voltar para a sua cidade de onde ele tinha saído. Então isso também nos traz, né, essa analogia de que Jesus, numa morte substitutiva, numa morte que substituiu a mim e a você, nos substituiu naquela cruz de uma vez por todas, e nós somos livres, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, estamos cobertos. Jesus é o nosso refúgio.
é a nossa cidade refúgio. Interessante também percebermos que estas cidades eram 6 cidades e ficavam localizadas dentro de Israel, né? Das cidades lá em Israel. Então, essas cidades, as pessoas que tinham sido refugiadas, os fugitivos, eles podiam ir para uma outra cidade. Se caso ele não quisesse ficar ali, ele poderia seguir para uma outra cidade. O curioso é que dentro desse trajeto dele sair de uma cidade para outra cidade de refúgio, era uma viagem delicada, porque se o vingador do sangue pegasse ele, tinha todo o direito de matá-lo, porque ele não estava dentro de uma cidade de refúgio. Então, o que eu quero dizer para você? Você que congregava, você que está afastado dos caminhos do Senhor, quando nós não estamos congregando, quando nós não estamos debaixo de uma cobertura, de uma liderança, Satanás, ele pode nos enganar e pode nos tornar numa situação vulnerável. Amém? Então, a importância de nós estarmos congregando, a importância de nós estarmos unidos para receber da palavra. E sabe que o povo unido, Deus opera a bênção. Vamos lá no Salmo, convido você para ir no Salmo de número 133. É um salmo que fala sobre a fraternidade. Feliz é a fraternidade dos crentes. E no Salmo 133 diz: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e para toda a eternidade. Sabe, queridos, qual é o pai que não gosta de ver seus filhos reunidos? E sabe, queridos, quando nós nos reunimos na congregação, na Assembleia dos Justos, para pedir ao Pai, Ele ouve. Para adorar ao Pai. Sabe que quando nós vamos para a igreja, nós não vamos para um culto, nós vamos sim prestar um culto do nosso coração, um culto com a nossa mente, um culto com o nosso corpo, porque nós levantamos nas nossas mãos santas, né? Nós nos dirigimos àquela assembleia para receber do nosso próprio Pai instruções valiosíssimas que está na sua palavra. Amém? Então esse momento é um momento preciosíssimo. É um momento, querido, onde nós vamos estar em comunhão com os nossos irmãos, unidos para adorar o nosso Pai, para adorar o nosso Deus. Eu quero aqui abrir, na verdade, nunca abri um testemunho da minha vida assim, mas houve um tempo, em 2019, que eu estava no início de uma depressão. E início de depressão, queridos, é algo terrível. É terrível, se esvaindo a sua esperança. A pessoa fica sem esperança. Mas eu me propus a ir para o culto naquele dia, onde aquilo estava tão pesado, mas eu me propus. E quando eu entrei na igreja, eu encontrei meu pastor Eliseu, que estava se encaminhando para a sala dele. E olha, queridos, o culto não havia começado. Pastor Eliseu não estava sobre um púlpito, mas mais ou menos com 1 metro de distância, eu senti recebendo algo no meu espírito. Foi algo tão valioso que eu olhei para pastor Eliseu, ri e disse assim: pastor, o senhor não está vendo que de ti está saindo virtude, né? Que foi o que a mulher do fluxo de sangue disse, né?
Jesus disse, né, que de mim saiu virtude, né, para o povo. Alguém me tocou diferente, de mim saiu virtude. Mas eu não cheguei a tocar. Mas o que eu quero dizer, como é importante a liderança, né? Porque às vezes, muitas vezes, queridos, nós não conseguimos sozinhos. A importância de nós entendermos que precisamos uns dos outros. E você pode até dizer, mas Deus está em todos os lugares. Sim, Deus é onisciente, Deus é onipotente, né? Ele está sim em todos os lugares. Mas sabe, queridos, Ele fez para que nós tivéssemos comunhão uns com os outros. Para que nós entendêssemos que o outro carrega algo precioso que eu também carrego. A unção do Santo Espírito sobre a nossa vida. E quando um está mais caidinho, o outro chega com a unção, chega com uma palavra, chega com um sorriso. Amém? Isso tudo é muito valioso, queridos. E eu acredito que esse momento de pandemia nos faz refletir sobre isso. Né? Nos faz refletir sobre um abraço, sobre um aperto de mão, sobre um sorriso, porque quantas vezes nós já não víamos mais o sorriso das pessoas com as máscaras. Então isso sim, queridos, é muito importante. A comunhão é muito importante. Buscarmos estar debaixo de uma liderança, congregar, buscar uma igreja. É muito importante para as nossas próprias vidas, é muito importante para o nosso ministério e é muito importante para a nossa família. Amém? Porque muitas vezes, existe somente uma pessoa daquela família que vai para a igreja. Pois sabe, querido, Deus vai usar você tremendamente para, através das suas ações, conquistar a sua família. Deus vai usá-lo tremendamente para você quando estiver no seu trabalho. Amém? Através das suas ações, as pessoas olharem e dizer, há algo diferente ali. Amém? E nós podemos fazer, nós conquistamos isso a cada dia, através do que Deus nos dá, através da palavra, através da oração. Eu não estou dizendo que você e eu não venhamos a ter o nosso devocional diário em nossa casa, o nosso momento de intimidade dentro do nosso quarto, né? Você com o Espírito Santo. Não, eu estou dizendo que tudo isso é importante, que cada um deles tem a sua importância. E você e eu estarmos inseridos dentro de uma igreja é de muita importância. Amém? Então, aqui eu quero colocar, né, uma proteção espiritual. Amém? É muito bom nós estarmos dentro de uma igreja local, fazemos parte de uma igreja local. É interessante perceber que cada cidade, essas 6 cidades, elas possuíam um nome. E esse nome não era um nome à toa, né? Então, eu vou estar passando aqui para vocês o significado desses nomes. Quedes, santificar, um ambiente consagrado ao Senhor, um ambiente onde nós estamos separados, amém? Estamos ali, eu costumo dizer, quando servi muito no departamento infantil, eu costumava dizer para as crianças, para os adolescentes, que eles estão no melhor lugar. Amém? Quando você sai da sua casa, que você vem adorar a Deus, receber a palavra, você está no melhor lugar. Você ali está separado, amém? Separado fisicamente, o que já no espiritual você já está, amém? Então, quedes significa santificar. Siquém, ombros, tem a ver com sustento, tem a ver também com descanso. Sabe, queridos, quantas vezes as pessoas falam ombro amigo, né? Por quê? Porque é um ombro onde nós confiamos, é um ombro onde podemos nos encostar. Então, quem significa, um dos nomes da cidade refúgio, significava ombro, um ombro amigo. E você encontra isso na sua igreja também, na sua igreja local, um lugar onde podemos descansar. Quantas vezes, queridos, nós chegamos na igreja com cargas do nosso dia a dia
E sabe de uma coisa? Que nós não saímos do mesmo jeito. Nós saímos aliviados, leves, esperançosos. Amém? Porque isso é que Deus nos dá através da palavra dele. Hebron significa aliança. Sabe, queridos, nós temos uma aliança com Deus vivo através do sangue de Jesus, através daquele sacrifício perfeito que Jesus fez naquela cruz. Ele não merecia. Ele, sendo Deus, deixou a glória dele de Deus, se fez homem para que eu e você tivéssemos uma aliança através da aceitação deste sacrifício de Jesus. Fôssemos aliançados com Deus. E Hebron significa aliança. Aliança que significa união. União que nós temos com Deus e união que nós temos com os nossos irmãos. A unidade. E aonde há unidade, como lemos aqui, Deus opera a sua bênção. Amém? Bezer significa fortaleza. Mostra como a igreja é um lugar de proteção, é um lugar de segurança, é um lugar de renovo, né? Onde nós viemos aqui na igreja para estarmos unidos, para ouvir a palavra. Tantas vezes, queridos, nós chegamos sem saber, às vezes, o que fazer, como vamos fazer com algumas situações que às vezes se levantam, com circunstâncias que se levantam, mas eu quero dizer, elas se levantam para cair, elas se levantam para mostrar que nós temos um Deus que cuida de nós, amém? A cada dia. E é esse Deus que através da sua palavra, através do ensino da palavra de Deus que nós recebemos na igreja, queridos, ele vai nos instruindo, né? E olha, eu quero dizer algo tão importante. É como aconteceu. Não precisa, às vezes, nós recebermos a bênção só quando tiver o culto. Nós podemos receber a bênção através do nosso irmão que vem falar conosco. E tremendamente usado por Deus, nos traz algo da parte de Deus que dentro do nosso íntimo a gente só fala, só poderia ser Deus. Amém? Oh, Deus é bom. E da sua palavra, porque a palavra mesmo Deus diz que a palavra, ela é mais importante que o alimento natural. É o alimento espiritual para a nossa vida, para que nós continuemos essa jornada que se chama vida. Uma jornada cheia de desafios, mas como diz lá no Salmo 23, onde o Senhor nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Através da palavra dele, ele nos mostra que ele é o nosso socorro bem presente, que ele está conosco, querido, em todo momento. E isso a palavra vai nos fortalecendo, nos enchendo por dentro. E quando a circunstância vem, que vai nos espremer, então a gente pode fazer uma analogia da esponja com água, que quando a gente espreme sai água, sai palavra, e a confiança que nós temos em Deus, ela vai trazer uma paz que excede todo entendimento no meio da circunstância, no meio da tempestade, queridos. Nós não entendemos a paz que nós temos, mas é uma paz que excede toda a compreensão da mente, mas nos enche por dentro, nos capacita por dentro a caminhar na certeza que Ele está por dentro, que Ele está conosco. Amém? Ramote significa exaltar. É um lugar que nos eleva a crescer, nos eleva a amadurecer. Sabe, querido, que a palavra às vezes ela não vem apenas passar a mão na nossa cabeça. Às vezes a gente tem uma palavra de correção, mas essa palavra é necessária, queridos, para o nosso amadurecimento. Essa palavra é necessária, querido, para que nós venhamos a caminhar com os nossos pés alicerçados sobre a rocha que é Cristo Jesus, a própria palavra. Para que nós não andamos como crianças, né? Ou como que vamos em qualquer palavra que escutamos, ou então como as ondas do mar que vão para lá e vão para cá.
mas vamos sendo sustentados por esta palavra. Ela vai nos elevando e vai nos envolvendo e vai nos puxando ao amadurecimento. Amém? E finalmente, Golã, que significa livramento. Queridos, que maravilha! Nós temos o livramento do Senhor. Quando nós congregamos na igreja local, é tão interessante que nós sabemos que é o físico, que claro, é a unção que está sobre nós que faz o lugar ser diferente. É a unção que vai permeando e muitas vezes se tornando até palpável. Mas nós nos sentimos seguros. É como se de fato já estivéssemos na casa do próprio Pai, sentindo-nos seguros. Sabe? E se você não teve uma experiência com o Pai, com o seu Pai terrestre, uma experiência boa, é como se você estivesse debruçado nos braços de sua mãe, no colo de sua mãe. Amém? Então veja desta forma, veja como é interessante fazer parte de uma igreja local. Eu convido você, querido, que se você fez parte ou faz parte e está afastado, busque a sua igreja, vá a uma igreja, congregue, entregue-se à palavra que está sendo dita. Seja um participante, não apenas um ouvinte, mas um participante da palavra. E você vai ver que o Senhor vai cada vez mais lhe direcionando. Onde você estiver vai ser muito importante para Deus, porque Deus usa a todos, amém? É só a gente se colocar à disposição dele. Às vezes nós não temos ministério de púlpito, mas nós podemos, querido, através de um sorriso, através de um abraço amigo, alcançar as pessoas. Às vezes nós podemos simplesmente olhar para um desconhecido e Deus nos usar dizendo: diga apenas que eu o amo. E você olhar para aquela pessoa e dizer: Jesus te ama. Sabe, querido, dizendo de todo o coração, aquela pessoa vai ser alcançada. Eu tenho a plena convicção disso. Amém? Então, eu quero dizer para vocês que a fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes eu dizia lá atrás: Deus, aumenta a minha fé. Não, querido, a fé ela vem ouvindo a palavra de Deus. E a igreja local, ela permite isso. Ela vai lhe ajudar, vai me ajudar para que a nossa fé aumente a cada vez. Amém? Curvem suas cabeças. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pela essa tarde maravilhosa, onde nós tivemos, Pai, um grande ensino que nasceu no teu coração, Senhor. Que essa palavra, Pai, encontre corações, Pai, como terras férteis, que ela chegue, Pai, e ela seja guardada e ela venha a frutificar a 30, a 60, a 100 por um. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa, Pai, que está ouvindo esta palavra, que ela entenda da importância da igreja local, que ela entenda da importância de Jesus Cristo, que se fez homem, deixando a sua glória de Deus, para vir ao mundo, para nos salvar, nos restituir ao Pai. Ele é a própria cidade refúgio. Eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Eu agradeço a companhia de vocês nessa tarde maravilhosa. Até o nosso próximo encontro. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.
Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé, já estamos finalizando este programa. Neste momento, que é o último bloco, nós o intitulamos como Pão Diário. O pão diário é este pão que você está vendo ilustrado aí na tela, que alimenta o seu corpo físico. Mas existe um pão melhor, dito pelo próprio Jesus Cristo. Em Mateus 4:4 está registrado. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é o pão mais importante para a sua vida, pois é o pão que alimenta o seu espírito e que conduz vida, que dá vida e vida eterna. E nesse momento eu convido você para meditar no livro de 1 Coríntios, na carta de Paulo aos 1 Coríntios, no capítulo 16, aliás, no capítulo 15 e o verso 58. E essa palavra eu estou endereçando hoje, eu sei que tem endereço certo, para pessoas que estão talvez cansadas, que estão pensando que não vale a pena mais ser tão bom, porque tem pessoas que às vezes fazem tanto bem e não receberam, acham que não recebem recompensa, ou dizem que não estão sendo reconhecidas. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não vê como o homem vê. Às vezes nós queremos que a recompensa seja imediata, ou que talvez a gente pense que Deus não irá nunca ver aquilo que nós temos feito para Ele. Mas Paulo diz uma coisa muito interessante e eu quero que você veja que a palavra de Deus não volta vazia, que a palavra de Deus é eficaz e que ela se cumpre. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Essa palavra é para você, que está pensando que Deus não está vendo o que você está fazendo para Ele, na obra dEle. Não se preocupe, porque os galardões dos homens que a gente gosta de ter, né, os elogios, isso são temporários. Mas o que Deus tem para nós é eterno. Então continue firme no propósito, naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Porque, como disse aqui Paulo, o vosso trabalho não será inútil, não será vão do Senhor. E agora queremos, no programa Mulheres de Fé, fazer um agradecimento todo especial ao pastor Eliseu Torre, nosso pastor aqui da Igreja Barro Duro, por ele estar nos cedendo o seu gabinete pastoral para gravarmos a mensagem do Evangelho. Isso para ele, com certeza, é motivo de alegria. Muito obrigada, pastor Eliseu. E eu quero também convidar você, meu caro telespectador, para nos prestigiar com a sua visita. A nossa igreja está aberta durante a semana, nos dias de quintas-feiras, com o culto do Espírito Santo, às 20 horas. Aos domingos, pela manhã, às 10 horas, Escola Bíblica Dominical, para estudo da palavra. E à noite, o culto da família, às 18 horas. Portanto, você é nosso convidado. Com certeza você será bem recebido e ouvirá uma boa mensagem para o seu coração. E agora eu quero me despedir de você, desejando uma semana abençoada, que a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja no seu lar, com a sua família, em nome de Jesus. Amém. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.